Take a look at what happened. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Donald Trump sofre um atentado terrorista. Um dos disparos atinge de raspão a sua orelha direita e a pergunta que não quer calar é: haveria sido isso uma cena real, aonde nós temos aí uma grande falha do serviço secreto norte-americano em proteger um ex-presidente, que agora é candidato novamente à presidência da República dos Estados Unidos, ou simplesmente tudo isso foi uma grande cena teatral para fazer com que a popularidade de Donald Trump cresça e ele seja colocado de vez na cadeira presidencial americana? O pessoal da esquerda vai pender aí para a narrativa da mídia que diz que tudo isso foi um suposto ataque com supostos disparos, estalos na verdade, e que não sabem nem mesmo se estavam contra Donald Trump. Outros da direita vão pender para a narrativa política de que diz que sim, isso foi real, atiraram contra Donald Trump, inclusive pessoas na plateia atrás dele morreram e o próprio atirador foi morto. Existem provas, fatos e fotos para mostrar que isso é verídico. Nós, nesse canal aqui, e é por isso que eu estou aqui, vamos observar isso sem pender para a esquerda, para a direita, sem pender para a narrativa política que faz com que a população esteja dividida para ser conquistada por quem? Pela própria elite mundial. Nós olharemos por cima, observando diretamente o sistema, a agenda global e olhando nos olhos desses caras que controlam as marionetes e querem dividir a população para conquistar. Então eu vou fazer uma análise aqui em duas partes para que você abra os seus olhos. A primeira vai mostrar o ápice do discurso, que é essa cena aqui, ó. And that comes right from the government services. Aonde começamos às 6 horas e 10 minutos, Donald Trump em Butler, na Pensilvânia, e grave muito bem esse horário. Vamos analisar isso aqui como uma pessoa comum sem observar lado político. Depois vamos para as informações privilegiadas, onde observaremos principalmente mensagens da própria elite mundial na capa da revista The Economist, passadas pela família dos Rothschild no ano de 2023 e que servem para o ano de 2024, tá? Com a data de 2024, e obviamente isso aqui. Um jogo de RPG, um jogo de cartas, conhecido como Illuminati, a Nova Ordem Mundial. E que de jogo, na verdade, não tem nada. São mensagens subliminares da elite mundial, criadas no ano de 1992, que foram lançadas em 95, e que praticamente 30 anos depois, faz com que nós observemos que muitas dessas cartas aqui já se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. O que importa é que os seus olhos estejam abertos para que você comece a se preparar, pois agora vemos a elite mundial mandando um grande recado que vai fazer com que a história da nação dos Estados Unidos mude e do mundo todo também, pois estamos falando de uma das maiores potências mundiais. Country took over, and look what happened to our country. Donald Trump, agora, já às 6h11, fala para Butler, na Pensilvânia. 6 horas e 11 minutos é o momento do ápice desse discurso aqui. E por que isso? Eu já vou falar sobre 6 horas e 11 minutos quando chegarmos aí nas informações privilegiadas. Veja aí. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Primeiro disparo, segundo disparo, Donald Trump sente um disparo, ou teoricamente sente, pegando de raspão na sua orelha, e ele vai cair, abaixar ali para se proteger quando percebe que isso são tiros. Rapidamente os seus seguranças e o serviço secreto americano se mobiliza para fazer a defesa. Os seguranças pulam fazendo uma barreira humana para proteger Donald Trump, dando as suas vidas por ele, tá? E a câmera agora vai abrir. A câmera abre, nós podemos observar, olhando com calma, que atrás dele praticamente nenhuma pessoa se feriu nesses disparos. Algo até mesmo curioso, por quê? Porque tem muita gente ali, tá? Tanto na parte da frente quanto atrás. E o mais curioso é observar que essas pessoas, de certa forma, têm reações diversas, né? Algumas delas abaixam, outras ficam sentadas, apáticas,
e outras se levantam em um momento de ataque, onde temos tiros. Isso é algo curioso, porque num país como os Estados Unidos, pessoas ficarem apáticas diante de uma situação dessa é estranho, pois eles sabem que lá as armas são liberadas à população, eles sabem que essas coisas acontecem com certa frequência, podemos dizer assim, principalmente quando falamos de política. O ex-presidente John Fitzgerald Kennedy morreu em frente à população com um tiro no crânio, quase que da mesma forma. As pessoas ficarem apáticas nesse momento é algo já de se observar, mas até assim podemos dizer que é relevante. Se fosse no Brasil, seria completamente aceitável, pois as pessoas não estão acostumadas com isso, tá? Então, seguranças fazem uma barreira ali e o serviço secreto continua na defesa. Esse último estalo que você ouviu aí é o último disparo. Teoricamente, o disparo que exterminou ali a ameaça, conseguiu ceifar a vida do atirador, tá? Vida do atirador ceifada, vai entrar um outro segurança para avisar o seguinte: olha, exterminamos o alvo e vamos sair daqui. Para que eles saiam, eles precisam ter certeza de que o caminho está livre. E é exatamente o que acontece. Ele avisa que exterminaram o alvo, tá? E agora estão fazendo as últimas confirmações para tirar Trump dali. Eles precisam agora ter certeza de que esse caminho livre vai levar Trump diretamente a um local seguro. Okay, we are watching live at a rally in Butler, Pennsylvania, where former President Trump was speaking on the stage. There has been some kind of disturbance that clearly sets law enforcement and Secret Service into motion, immediately jumping around the former president in a protective mode. The crowd has been screaming. They are standing by. You can hear some voices there saying, "Are we ready to go? Are we ready to go?" Algo interessante de se observar é que Donald Trump realmente levanta, de certa forma, com uma aparência modificada. Aparentemente, mostrando que a adrenalina corre ali, né, nas suas veias. Vamos lembrar que Donald Trump é um homem, por mais forte que ele seja, é um homem idoso. E nesse momento, quando ele retoma, de certa forma, a sua consciência, ele toma uma ação política que também é de se observar, colocando ainda assim a sua vida em risco. We are looking at President Trump. This does not look good. I'm going to be honest with you from what we can see right here. Então ele fecha o seu punho e acena para a plateia. Esse momento que nós estamos vendo aí, é um momento que, com certeza, ele ficará para a história, não apenas da nação americana, mas do mundo todo. Seja uma cena forjada ou seja uma cena real. E por que Trump está fazendo isso, levando em consideração que isso realmente pode ser uma cena real e que ele tomou um tiro de raspão em sua orelha direita? Porque ele está colocando a sua vida em risco, levantando a sua cabeça e acenando com a mão dessa forma. Porque, nesse momento, Donald Trump recebe uma grande mensagem da elite mundial. Donald Trump aqui sabe que agora ele está apto mais uma vez para ser colocado na cadeira presidencial dos Estados Unidos. As eleições foram nesse exato momento. Aqui nós tivemos o resultado da eleição, não pela escolha da população, mas pela escolha da própria elite mundial, que, olhando para a capa da revista The Economist, o ponto de interrogação é retirado, e sim, você é o cara que estará lá. Mas tem um porém, tá? Donald Trump sai aí, né, finaliza a situação gritando e muitas fotos rolam, mas tem um porém. Donald Trump, quando observamos aqui para essa informação privilegiada, a qual está nesse jogo de cartas, mostra que ele, nesse momento, deve cumprir rigorosamente aquilo que a elite mundial quer que ele cumpra. Por que isso? Porque essa carta aqui, que curiosamente diz enough is enough. And we will say enough is enough.
é exatamente a carta que faz referência a Donald Trump. Curiosamente, os detalhes nessa carta aqui são detalhes que eu considero informações privilegiadas. Eu vou abrir num próximo vídeo desse canal aqui do YouTube mesmo, estarei fazendo um documentário, o qual considero um documentário censored, banido, censurado, lá para o canal secreto, porque esse documento aqui, esse material, já faz parte desse documentário, e são informações que eu não posso trazer aqui, tá? Todos os meus vídeos que eu falo sobre isso aqui foram retirados do YouTube por ser considerado teoria da conspiração. E é curioso observar que o termo teoria da conspiração foi criado justamente quando o presidente Kennedy perdeu a sua vida com um tiro no crânio pelo FBI, onde eles colocaram o termo teoria da conspiração de uma forma pejorativa a qualquer pessoa que tentasse encontrar uma razão para aquilo ali quando se fala de agenda global, tá? Então, isso daqui será o tema do próximo vídeo, porque se o vídeo cair, né, nós sabemos que pelo menos a informação não foi perdida 100%, e isso estará dentro aí do canal secreto. Mas essa carta aqui, por cima assim falando, a carta que diz enough is enough, ou já basta, um termo muito utilizado por Donald Trump, principalmente na sua primeira campanha política, fala assim: at any time, at any place, our snipers can drop you. Have a nice day. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer lugar, os nossos atiradores, os nossos snipers podem te derrubar. Foi isso que aconteceu ali. Podemos entender dessa forma. E finaliza: tenha um bom dia, tá? A carta traz mais algumas informações que faz com que nós possamos se ligar perfeitamente isso, e como eu disse, são informações privilegiadas. Iremos observar isso no próximo vídeo. Mas tudo começa a nos mostrar que isso daqui era para acontecer. O número 6 e 11, quando observamos agora as tramóias da própria elite mundial, ele faz clara referência ao número 911, porque o número 6, ao contrário, é o número 9. O número 911 é um dos principais números adotados pela própria maçonaria. Os pais fundadores dos Estados Unidos estão completamente interligados com a maçonaria, e o próprio Donald Trump também. Dan Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Os fundadores eram maçons que seguiam o deísmo, uma religião universal. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, tem, curiosamente, uma estátua sua, e eu estive pessoalmente lá vendo isso, na mesma posição em que a estátua do próprio Baphomet, uma mão apontada para cima, uma mão para baixo, fazendo referência a ele. O serviço de emergência nos Estados Unidos também é o número 911. Inclusive, aquilo que aconteceu em Nova York no ano de 2001, com aquelas duas torres, ocorreram no dia 911, ou dia 11 de setembro, né? Lá nos Estados Unidos, o mês, ele vem antes ali, né, do dia, da data do dia. Então, nós vemos que tudo isso tem uma numerologia envolvida. Caso isso seja real, iremos verificar isso no próximo vídeo, e realmente a vida de 3 pessoas se perderam aí, contando 2 vítimas e o atirador. Nós começamos a juntar todas as peças desse quebra-cabeças. Mas será que isso poderia ser tramado? Se nós pensarmos que estamos falando do Serviço Secreto Americano e da Polícia dos Estados Unidos, e observarmos aí um mapa do local, como você pode ver, você vai dizer que isso é realmente estranho. Pois nesse local, nós vemos aqui o exato local do palco onde Donald Trump estava fazendo seu discurso. Aqui, nessa parte branca, é o telhado onde o segurança do serviço secreto estava ali com o seu armamento para proteger Donald Trump, e o resto é uma área aberta, uma fazenda. Nós temos apenas telhados a 120 metros de distância aqui. O serviço secreto americano não iria cobrir a proteção dessa área com tudo que eles fazem para proteger Donald Trump desde o seu antigo mandato, desde a sua outra candidatura? Você acha que eles iriam realmente deixar isso aqui? Uma vez eu estive no aeroporto de Denver para fazer uma gravação com a minha câmera e o meu tripé, e a polícia do aeroporto me parou 4 vezes para observar se realmente aquilo que estava naquela embalagem era um tripé
ou uma metralhadora, podemos dizer assim. Agora, você acha que a guarda do presidente iria falhar dessa forma? Algumas pessoas falaram que viram o homem lá em cima, avisaram a polícia e mesmo assim nada fizeram. We noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof, we can see him from right here. We see him. He's crawling. Observando informações privilegiadas, nós conseguimos verificar que isso pode ter sido algo tramado. Mas foi algo real, mesmo tramado, ou foi algo falso? Eu vou deixar essa pergunta no ar aqui para você, até que você assista o meu outro vídeo. E privilegiado realmente você é se estiver dentro do canal secreto, que as vagas infelizmente estão fechadas nesse momento, mas eu quero que você assista o documentário Banido, Censurado, onde eu trarei todas essas informações sem deixar nada para trás. Por quê? Porque isso aqui faz com que você enxergue completamente a agenda global e consiga perceber como esses caras estão orquestrando o mundo nesse momento e acabam de colocar um presidente na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Novamente, Donald Trump, escolhido pela elite mundial. Mas por quê? Acertaram a sua orelha direita. Por que estão fazendo isso? E por que nós temos tantas informações assim truncadas, principalmente quando observamos a mídia? Deixo esses comentários, esses questionamentos para que você responda aí embaixo. Assista o próximo vídeo que virá ainda público aqui no YouTube, onde você ligará todas essas informações. Eu quero que você tenha os olhos abertos para que você possa literalmente se preparar para o que está por vir, pois agora a agenda com Donald Trump tomará um verdadeiro rumo que deve ser tomado. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.